Bom, hoje mergulharemos nas profundezas do pensamento de um dos maiores filósofos da história, Aristóteles. Embarcaremos em uma jornada intelectual através de suas ideias e ensinamentos. Vamos explorar sua visão de mundo, da sociedade e do conhecimento. Aristóteles nasceu na Grécia Antiga em 384 a.C. É uma figura monumental no mundo da filosofia. Discípulo de Platão e tutor de Alexandre o Grande, Aristóteles é conhecido por sua ampla gama de contribuição em diversos campos do conhecimento, desde a ética e a política até a física e a biologia. Fundou sua escola, o Liceu, um ginásio dedicado ao Apolo Lício, anos depois. Assim como Sócrates, foi acusado e condenado, mas fugiu, como ele mesmo escreveu, para que os atenienses não pecassem duas vezes contra a filosofia. Um ano depois, morreu de causas naturais. Mas para quem gosta de finais memoráveis, existe a versão de que ele teria se jogado ao mar, por não conseguir decifrar as marés. Ao longo de sua vida, Aristóteles desenvolveu um sistema filosófico abrangente que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Sua abordagem meticulosa e empiricamente fundamentada o levou a investigar uma vasta gama de questões, desde a natureza do universo até a essência da virtude humana. Uma das contribuições mais significativas de Aristóteles para a filosofia é sua teoria do conhecimento e sua lógica formal. Aristóteles desenvolveu um sistema lógico que se tornou a base para toda a lógica formal por séculos. E suas investigações sobre a natureza do conhecimento e da verdade continuam a ser relevantes até os dias de hoje. Além disso, Aristóteles dedicou-se profundamente à ética, explorando questões sobre o que é o bem e como devemos agir, né? E o que constitui uma vida virtuosa. Sua ética baseia-se na noção de que o propósito da vida humana é alcançar a felicidade e a realização pessoal através da prática da virtude. Aristóteles também deixou um legado duradouro em áreas como a política, a biologia e a metafísica. Sua obra Política discute diferentes formas de governo e como criar uma sociedade justa e harmoniosa, enquanto seus escritos sobre biologia estabeleceram os fundamentos para o estudo científico da vida. Então, nessa aula, nós exploraremos algumas das ideias mais importantes de Aristóteles e examinaremos como elas continuam a nos desafiar e inspirar até os dias de hoje. Então, prepare suas mentes para uma jornada fascinante pelo pensamento deste grande mestre da filosofia, o mestre dos que sabem. Fala, pensadores! Aqui quem vos fala é Dirceu Emiliano, seu professor de filosofia, e na nossa aula de hoje nós vamos explorar algumas ideias e conceitos sobre um dos filósofos mais influentes da história. Então, junte-se a nós nessa jornada de busca de conhecimento e compreensão sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e deixe nos comentários de onde você é ou qualquer uma outra questão. E não perca a chance de expandir sua visão de mundo e continuar a refletir sobre as questões mais fundamentais da existência humana. Então, roda a vinheta, bora para a aula. Bom, Aristóteles, junto com Sócrates e Platão, estabeleceu as bases para a filosofia ocidental. Poucas pessoas foram responsáveis por tantos avanços em tantas áreas diferentes, como biologia, a física, metafísica, lógica, poesia, política, retórica, economia. Ele tratou praticamente de todas as áreas do conhecimento em sua época.
A gente costuma dizer que os grandes filósofos, os grandes gênios da história empurraram a humanidade para a frente, mas poucos foram assim como Aristóteles, que não só empurraram para a frente, como mudaram o rumo da humanidade. Não é à toa que ele ganhou bons apelidos ao decorrer dessa história. Em sua época, ele era conhecido como o homem que sabia tudo. Mais tarde, virou simplesmente um filósofo. E, finalmente, Dantes propôs o título de o mestre dos que sabem. Mesmo sendo fácil vender Aristóteles, não é tão fácil digerir os seus ensinamentos. Se os livros de Platão são agradáveis e por diversas vezes poéticos, o que temos de Aristóteles são, em sua maioria, anotações de suas aulas. Não é uma leitura mais fluida e nem a mais agradável, no sentido estético. Ora, é impossível não imaginar o quão diferente estaríamos hoje em dia caso tivéssemos acesso a tudo que Aristóteles de fato escreveu. De qualquer forma, nunca algumas anotações soltas foram tão impactantes por tanto tempo, de tantas formas diferentes. Com cerca de 17 anos, Aristóteles chegou na academia de Platão, que já tinha os seus 60. Ali ele permaneceu por 20 anos estudando, mas não era visto como sucessor do mestre, porque eles divergiam sobre as bases fundamentais da filosofia platônica, que é o mundo das formas, né? Você lembra que Sócrates é ficado conhecido como o cara que trouxe a filosofia dos céus e a inseriu nas cidades. Pois é, parece que os filósofos têm essa mania. Dessa vez, foi Aristóteles que ficou conhecido como o cara que trouxe as ideias do céu à terra. Ele diz que a verdade não está no mundo hipotético de formas perfeitas, mas se revela no mundo ao nosso redor. Para refutar Platão, ele criou o argumento que ficou conhecido como o terceiro homem, que é o seguinte: se existe uma forma de um homem no mundo das ideias, então é necessário que exista em algum lugar a forma ideal dessa forma e assim por diante, rumo ao infinito. A complicação epistemológica de Platão é ilógica e desnecessária. Quando vemos esse cachorro, ou esse cachorro, não precisamos mais do que os nossos sentidos e do que a nossa razão, né, para perceber algumas características em comum que fazem de um cachorro ser um cachorro. Aristóteles pode ser considerado o que viria a ser mais tarde conhecido como um empirista, enquanto Platão é um racionalista ou até um idealista. Não há uma divisão tão precisa nesse caso, né? São termos que surgiram bem depois dos dois filósofos, mas tem uma funcionalidade e apesar de não ser uma regra ao decorrer da história, a gente pode ver isso, né? Que tem uma relação forte com o temperamento pessoal. Enquanto os racionalistas e os idealistas normalmente são mais religiosos e abraçam ideias abstratas, os empiristas são mais científicos e mantêm os pés no chão com ideias mais tangíveis, né? Algo mais palpável. Pois é, mas não sendo o discípulo escolhido para comandar a academia depois da morte de Platão e descontente com o rumo focado em matemática, Aristóteles vai embora, né? Depois de ser escolhido pelo rei Filipe I da Macedônia como tutor de seu filho, né, que viria a ser o famoso Alexandre o Grande, e passar alguns anos ensinando o menino, Aristóteles funda perto de Atenas a sua própria escola, o Liceu, né? Seus seguidores ficaram conhecidos como peripatéticos, né? Que significa algo como caminhantes, porque Aristóteles tinha o hábito de ensinar ao ar livre, enquanto caminhava pelo Liceu ou sob as árvores ali. Os peripatéticos eram enviados pelo mestre como pesquisadores para que voltassem com informações relevantes de diferentes perspectivas. É tipo um estudo de campo organizado, mais ou menos como é realizado hoje em dia nas universidades.
Se como os pré-socráticos a gente teve um período cosmológico e com os socráticos a gente teve um período antropológico, Aristóteles dá início ao período sistemático da filosofia, né? Uma forma de investigar os objetos dos dois primeiros períodos, ou seja, os mistérios do universo e as profundezas do ser humano, sem incorrer em erros lógicos, com uma abordagem mais precisa e rigorosa. A partir de Aristóteles, a lógica ganha um significado e vai bem mais além do uso corriqueiro da palavra, tendo sido pela primeira vez estudada como forma de estabelecer a relação entre o pensamento e a verdade. A lógica aristotélica se baseia no silogismo, né? Um sistema argumentativo com premissas que levam a uma conclusão. Funciona assim. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortais. Preste bem atenção na forma. A é B, C é A e C é B. A gente precisa entender dois conceitos, validade e verdade, né? Ser válido é uma condição necessária, mas não suficiente para determinar a verdade de um argumento. O argumento pode ser verdadeiro e válido, ou pode ser válido, mas não pode ser verdadeiro e inválido. Esse argumento, no caso, é verdadeiro e válido. Por quê? Porque as premissas são justificadas pela realidade. Todos os homens são de fato mortais e Sócrates é de fato um homem. A gente pode conferir no mundo real que essas afirmações estão corretas e é um argumento válido, porque é possível extrair a conclusão das premissas, né? Mas a gente pode ter um argumento falso e válido, assim como todos os homens são azuis. Sócrates é homem, logo Sócrates é azul, né? Seguindo a mesma forma, temos um argumento falso, porque as premissas não é verdadeira. Sabemos que, na verdade, que todos os homens não são azuis. Mesmo assim, é válido porque é possível extrair a conclusão das premissas. Agora, ainda que um argumento possa ser falso e válido, ele não pode ser verdadeiro e inválido. Todos os homens são mortais. Helena não é homem, logo Helena não é mortal. Nesse caso, o argumento é falso e inválido. Inválido porque a conclusão não pode ser extraída das premissas, e falso porque a conclusão não é verdadeira. A contribuição de Aristóteles a essa área foi tão grande que Kant chega a dizer no século XIX que nada de significante foi acrescentado à lógica nos últimos 2 milênios. Isso só muda com o nascimento da lógica moderna, com nomes como Gottlob Frege e Bertrand Russell, né? Mas não foi só isso que permaneceu intocado por tanto tempo. Os seus estudos sobre biologia foram tão impactantes que as formas como ele classificou os animais foi predominante durante toda a Idade Média. Ele escreveu intensamente sobre isso, tendo estudado mais de 400 animais e dissecado mais de 50 deles. Catalogou 100 espécies de peixe e há cientistas da atualidade que alegam que foi ele que descobriu o DNA. Esse interesse pela vida selvagem só fortaleceu a tese aristotélica de que Platão estava errado sobre o mundo das ideias e que aprendemos a diferenciar os animais pelas características deles, assim como diferenciamos facilmente um animal de uma planta. Aristóteles não via a ética como um campo separado, mas como uma extensão da lógica e da biologia. Ele acreditava que 4 causas são responsáveis pela existência de tudo, né? que existe. A causa formal, que é a forma da coisa que definimos a essência de um objeto pela sua forma. A causa material, que é a matéria da qual o objeto é feito. A causa eficiente, que é a origem daquilo que tornou possível, e a causa final, que é a finalidade da coisa, a razão pela qual existe. A ética se ocupa da causa final, também conhecida como teleologia. Ele usa um olho como exemplo, né? A causa final de um olho é enxergar, e para enxergar a sua função da melhor forma, né? Um bom olho enxerga,
Bem, o ser humano funciona da mesma maneira. Assim como tudo tem a sua finalidade, nós também temos uma nossa causa final, que é o que Aristóteles chamou de eudaimonia, né? Que ainda que seja traduzido como felicidade, é um conceito que abrange um pouco mais. Ora, eudaimonia é algo que é um fim em si mesmo, né? Todas as nossas ações devem ser direcionadas a um bem maior, que nos diferencia de animais, né? E o fato de sermos racionais e de buscarmos o conhecimento e de contemplarmos. Só assim podemos alcançar a eudaimonia, né? Então Aristóteles nos dá um manual do que a gente deve ou não fazer, né? Do que a gente precisa ter, né? O conhecimento e a instrução para aprender, isso por conta própria. A virtude tem um papel central na doutrina de Aristóteles. Assim como uma semente existe com a potencialidade de virar uma árvore, nós existimos com a potencialidade de sermos virtuosos. Agora, como a gente pode saber o que é ser virtuoso? Segundo Aristóteles, fazendo a coisa certa. Não é uma dica mais precisa, mas tem sentido se pensarmos em como a gente pode saber fazer a coisa certa. Da mesma forma que se segue o restante da filosofia empirista de Aristóteles, olhando no mundo ao nosso redor. A pessoa que se dedica ao conhecimento sabe tomar a atitude certa, na hora certa. Não é simplesmente agregar algumas qualidades pontuais, como coragem, força, sabedoria. É mais importante. Virtude em excesso, por exemplo, é tão prejudicial quanto em carência, né? Vamos ver um exemplo de coragem. Você está passeando e vê uma senhoria sendo assaltada do outro lado da rua, né? Qual é a coisa certa a se fazer? Segundo Aristóteles, avaliar a situação. Se você for corajoso demais e tentar impedir o assalto ali, né, sem a cautela, vai acabar causando tanto a sua morte quanto a morte da senhoria. Então, coragem em excesso, segundo Aristóteles, é imprudência. Se você fugisse por medo, né, e não fizesse nada, deixando que o ladrão assaltasse a velhinha e quem sabe até matar ela, você estaria sendo covarde. Ser corajoso é agir com sabedoria diante da situação apresentada e tomar a atitude correta. A virtude se encontra no meio entre dois extremos, tá? Que constitui dois vícios. Não é um meio matemático e preciso, né? Mas é um meio a ser avaliado com prudência. Isso ficou conhecido como a doutrina do justo meio. Vem aqui para mim, eu vou explicar melhor. A virtude está no meio. O problema dessa frase é a mesma lá do amor platônico, lembram? Né? Ela vai perdendo o contexto e quando você percebe, está entendendo tudo errado. A maioria das pessoas entende o seguinte, né? A virtude está no meio. Então eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu estou no meio. As pessoas vão achando que ficar em cima do muro é ser virtuoso. Isso é a pior coisa para Aristóteles. A pessoa em cima do muro só merece uma coisa, ser derrubada do muro, né? Porque essa coisa que não tem virtude absolutamente nenhuma. A virtude estar no meio significa no meio da ponderação. A ideia da virtude estar no meio é a ideia de pesar os dois lados e ponderar. Por quê? Porque a virtude para Aristóteles é o bem deliberar. Eu tenho que deliberar corretamente, eu tenho que decidir corretamente. Eu só vou fazer isso ponderando os dois lados, né? E pode ser que na ponderação a virtude não esteja no meio. Pode ser que o peso puxe um pouquinho para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então a ideia de virtude estar no meio não significa em cima de dois muros, mas significa que você vai refletir sobre cada caso. No seu famoso livro, Ética Nicômaco, Aristóteles aplica isso a várias situações da nossa existência, né? Que no final constituem uma boa vida. Como ter uma boa conversa, como agir em público, como e quando falar a verdade,
né? Nem sempre o que nós vemos como virtude é uma virtude na ótica aristotélica, né? A tão pregada humildade, por exemplo, era vista como um vício, sendo o extremo oposto da vaidade oca, né? E tendo como meio termo perfeito o justo orgulho. Pô, mas não adianta só praticar uma ou outra, ou aquela atitude virtuosa, e praticar constantemente. O bem do homem nos parece como uma atividade da alma, em consonância com a virtude. E se há mais de uma virtude, como a melhor e a mais completa, é preciso juntar numa vida completa, porquanto uma andorinha, né, sozinha não faz verão. A famosa frase, uma andorinha não faz verão, que parece vir de um poeta, né, e já faz parte da cultura popular, vem de Aristóteles, mas merece aqui uma breve análise à parte. Uma andorinha voando sozinha não sinaliza a chegada do verão, mas é simplesmente uma andorinha voando sozinha. Da mesma forma que uma atitude virtuosa não sinaliza uma pessoa virtuosa, mas simplesmente uma atitude virtuosa sozinha, ali, isolada. A sua ética é um caminho para o direito, né? Para a sua política. Na verdade, elas foram planejadas como duas partes do mesmo tratado. O papel do governo, na visão aristotélica, é permitir que os cidadãos vivam uma vida feliz. E aqui entra uma das mais famosas frases de Aristóteles: o homem é, por natureza, um animal político. Né? Que algumas pessoas ligam a ideia de política que temos hoje em dia com homens engravatados, em assembleia, votação, né? Mas, na verdade, ele se referia ao fato de que, juntando 5 pessoas ali, a chance de sair um churrasco é grande. A felicidade só pode existir em sociedade, nunca em isolamento. E em se tratando de ética, é impossível deixar de lado uma polêmica passagem de Aristóteles justificando a escravidão, né? Se as lançadeiras tecessem e as palhetas tocassem cítaras por si mesmas, os construtores não teriam a necessidade de auxiliares e os senhores não necessitariam de escravos. Ainda que ele não defendesse a escravidão de etnias específicas ou de povos dominados em guerras, ele acreditava que os bárbaros, sim, por serem povos inferiores e que poderiam sim ser escravizados. Aristóteles era um polímata, né? Não seria exagero dizer que ninguém conseguiu ser tão influente em tantas áreas. Assim como Platão, ele também se aventurou nas áreas da estética, mas ao contrário do mestre, via na arte muito, né, a nos ensinar. Na sua obra Poética, Aristóteles diz que a gente pode aprender muito mais sobre a vida com a tragédia poética do que com o estudo da história. Essa também é uma afirmação polêmica e questionável, né? Ainda que por outros motivos, mas a gente tem também que entender que a história naquela época era relativamente limitada e a poesia já tinha nomes como Homero, né, que até os dias de hoje ficam no topo entre os maiores poetas que já existiram. De qualquer forma, é importante entender a ideia principal. Sim, a gente pode aprender absurdamente sobre a vida com a literatura, nas mais diversas formas, tragédia, romance, poesia, né? Um tipo de literatura que fica cada vez mais em segundo plano, perdendo espaço para qualquer coisa que seja, entre aspas, a famosa autoajuda, né? Não tirando o mérito total desse gênero, é seguro dizer que a complexidade se perde junto com a profundidade. Aristóteles segue explicando por que gostamos tanto de tragédia, né? O que tem de bom em assistir, por exemplo, o Titanic, né? Entendendo um pouco mais, estendendo um pouco mais a analogia, por que é tão bom ouvir uma música extremamente triste? De acordo com o filósofo Cartase, a purgação, a limpeza por meio da piedade e do terror, né? É uma experiência de alívio e de libertação. Aristóteles é, sem a menor sombra de dúvida, um dos filósofos mais difíceis de ser sintetizado. A completude que ele alcançou é possivelmente inigualável.
tanto dentro da filosofia quanto fora. Polímatas como Leonardo da Vinci talvez cheguem ao lado de Aristóteles, mas é claro, aliado ao fato de que Leonardo da Vinci bebeu de fontes aristotélicas, seja de forma direta ou indiretamente, e que também suas obras sobreviveram de forma quase toda mais na íntegra do que os escritos de Aristóteles. Aristóteles foi durante tanto tempo visto como o mestre dos que sabem, que para provar que algo estava certo, bastava provar que Aristóteles havia dito. Isso veio a ser conhecido como a falácia do apelo à autoridade, né? Infelizmente ainda existem resquícios disso, dessa forma de pensar presente até nas universidades, mesmo que em menor grau, é claro, do que nos tempos passados, e que hoje em dia muitas vezes tomem a forma de falácias, de uma falácia diferente, conhecido como argumento da antiguidade, ou seja, algo só é bom e correto porque é antigo. Ora, isso não só é ruim para o debate filosófico, como vai contra a filosofia do empirista do próprio Platão, ou do próprio Aristóteles. A verdade não pode ser vista no mundo ao nosso redor, além de toda a base lógica que o filósofo construiu, sobre a qual essas próprias falácias também puderam ser analisadas. O que Aristóteles fez foi tão grande, tão impactante, que serviu como semente para tantas áreas que não seria difícil usar Aristóteles para refutar o próprio Aristóteles, ainda que de forma levemente irônica, e tudo isso é simplesmente um pequeno recorte da filosofia do cara que ficou justamente conhecido como o mestre dos que sabem. Bom, e lembre-se, né? Filosofia é a arte de pensar, de questionar, de duvidar, de buscar o sentido da vida, do mundo e de si mesmo. Filosofia é a ciência do saber, de argumentar, de analisar, de compreender a lógica, a ética, a estética, a metafísica. Filosofia é o convite ao diálogo, de ouvir, de falar, de respeitar a diversidade, a pluralidade, a complexidade. Filosofia é o desafio de aprender a ler, a escrever, a refletir sobre os grandes pensadores, as grandes ideias e as grandes questões da humanidade. Gente, estamos acabando o módulo de filosofia antiga, hein?